a segunda palestra do nosso 4º Congresso São Batista Rustem, com o nosso orador do Rio de Janeiro, Jorge Damas Martins, destacado na empresa do setor financeiro desde 1978, mas realiza palestras sobre psicologia do eu profundo e empresarial, palestras sobre espiritismo, parapsicologia, filosofia oriental e hermética. Engie, falei certo? Monismo de Pietro Ubaldi, dentre outros temas. Jorge Damas é autor de 16 livros publicados. Com a palavra, o nosso orador, para proferir a sua palestra sobre a missão de João Batista Rustem. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria abraçar aos amigos de Volta Redonda, essa terra que nos inspira ao trabalho, essa terra que nos inspira à produção, essa terra que também abençoadamente nos inspira espiritismo. Estive aqui nessas terras pela primeira vez, pelas mãos amigas do nosso inesquecível Newton Coelho. E é com a alegria na alma e com a inspiração deste amigo que vamos continuar a desenvolver o tema do trabalho, agora na forma de um exemplo. E aí, para isso, vamos pegar o autor do nosso 4º Congresso, João Batista Rustem, e vamos ver a sua vida de trabalho. Inicialmente, a sua preparação para o trabalho, o seu desenvolvimento físico, mental, emocional, espiritual, e depois a aplicação prática do seu trabalho como apóstolo do Cristo. Bem didaticamente, nesta sequência que nós estamos falando para vocês, é que nós vamos apresentar uma síntese da sua psicobiografia, quer dizer, da sua biografia espiritual e física. Vamos lá. Então aqui nós temos a certidão de nascimento de Rustem. E com isso, nós temos a presença do seu primeiro trabalho, que é a sua materialização no plano físico. Todo o planejamento é feito no astral para que ele venha a realizar um trabalho de apóstolo. E a primeira demonstração está na arrumação dos papéis aqui do mundo para demonstrar a sua existência. Quer dizer, o seu estado de existir fora, manifestado no nosso plano. Para isso, então, ele precisou da colaboração de uma rede de companheiros. Os mais próximos, nós temos que constituir então a sua família. O seu pai, o Sr. François Rustem, que era comerciante, que era negociante, e a dona Margarite Roberto, que era sua mãe. Rustem nasceu no dia 15 de outubro de 1805, um ano depois de Kardec, no mesmo mês de Allan Kardec, logo sob a mesma regência astral, a mesma aura astral. Nasceu na cidade de Begle e fica pertinho, na fronteira, uma cidade, então, dormitório de Bordeaux, onde ele realizou, na cidade de Bordeaux, no sudoeste da França, a sua atividade missionária. Aqui está a rua Porte Saint-Jean, número 1, aonde ele passou os seus primeiros anos, a sua infância. Então, ele nasceu em Begle e foi morar em Bordeaux. E lá em Bordeaux, aqui nesta casa, nós temos aonde que ele passou, juntamente com os seus familiares, a sua irmã, os seus primeiros anos de vida.
Aqui foi o Colégio Real de Bordeaux, ou Liceu de Bordeaux, aonde Gustin estudou, prédio que existe até hoje, né? Nascido então em Bordeaux em 1805, de uma família de poucos recursos, Jean Baptista recebeu educação boa e sólida. Mal ao sair do colégio, era preciso escolher uma carreira, e os sacrifícios que seu pai se havia imposto para ele ajudar haviam chegado ao fim. Ou melhor, o pai não tinha recurso para ajudá-lo, para que ele se formasse e realizasse num derramamento lógico de prosseguimento agora para a profissão, para a sua carreira. Ele não tinha mais então que contar e não podia mais contar com os recursos do seu pai. Vai começar então agora uma vida de labor também físico, porque agora nós estamos num labor até o momento do desenvolvimento da criança e do jovem, e é um labor, e é um trabalho. Agora ele vai começar a se dedicar para conseguir ele mesmo o seu sustento e conseguir se formar. Então ele escolheu a carreira de advogado e foi estudar em Toulouse, e fica a cerca de uns 130 quilômetros ao sul de Bordeaux. Era o que se tinha de melhor em termos de direito na época. Logo, o custo era grande, ele precisava de muito esforço. Assim, o que ele fez para poder pagar os seus estudos? Ele tornou-se professor para poder se transformar em estudante. Para pagar a sua faculdade, ele foi dar aula particular. De um lado, ensinava matemáticas especiais, evitando assim os recursos necessários para fazer face às despesas com as taxas de inscrições e às necessidades de sua vida. De outro, seguia assiduamente o seu curso na escola de direito. Trabalhava para poder estudar. Aí está o seu diploma de estudo. Ele se formou em direito e se formou também em bacharel em letras. Logo depois que ele se forma, então, o que ele vai fazer? O estágio. Por que é importante fazer estágio? Porque ninguém faz milagre. Sair da faculdade e já sai trabalhando. Tá certo? O labor da construção de um profissional é na prática. Só se constrói um profissional na prática, na experiência. Isso a escola não dá. Então ele foi para Paris. Agora ele sai de Toulouse e vai para Paris, de 1926 a 29, na escrivania, ou melhor, num tabelião. Ele aprendeu a lei, por a lei em execução. E no estágio, ele ouviu os príncipes da palavra. Então ele aprendeu a escrever a lei e a falar, a defender as suas causas. Dois momentos: escrever bem, segundo a lei, e falar bem, segundo a lei. Tinha finalmente alcançado o objetivo de todos os seus desejos. Tinha estudado procedimentos legais em um dos melhores centros de estudo de Paris. Tinha se munido de todas as peças. Quem escreve isso é o seu Batac, que foi bastonário da Ordem dos Advogados de Bordeaux, quando da desencarnação de Gustin lá em 79. Então quem está falando aqui é o presidente da Ordem dos Advogados, o senhor Batac. Então ele se muniu de todas as peças para desenvolver a sua jornada, o seu trabalho. Assim, ele se forma então advogado, depois do estágio, agora uma formação completa, faculdade e estágio, e volta a Bordeaux, onde foi inscrito no quadro da Ordem dos Advogados em 1929. Distinguiu-se rápido como advogado de negócios. Então, qual foi o ramo do direito que ele escolheu? O direito no campo dos negócios. Tudo bem? Isso em 29, logo quando terminou o estágio. Então estudou, estagiou e começou imediatamente a trabalhar. Ora, aqui tem um prédio do Palácio, o Palácio da Justiça de Bordeaux, que até hoje, este Palácio da Justiça foi onde ele trabalhou e onde ele, inclusive,
1848 foi bastonário, foi presidente, chegou ao grau máximo de presidente da Ordem dos Advogados em Bordeaux. Então aqui neste prédio, quando nós entramos na página da internet, na página dos direitos dos homens, do direito humano, né, que existe até hoje, né, essa página, uma página da internet, vocês podem ver, olha, quando se fala do ano de 1848, a Ordem dos Advogados diz, olha lá, olha, Jean Baptiste Augustin, eleito bastonário, presidente, ele nasceu tal, e o que a Ordem dos Advogados fala? Olha como se reconhece um trabalhador que depois vai ser um trabalhador inscrito. Isso é uma página de hoje da internet, e a Ordem dos Advogados falando. Ele era um fervoroso discípulo de Allan Kardec. Até hoje ele é reconhecido, então, pela Ordem dos Advogados como um fervoroso discípulo de Allan Kardec. E diz mais, que ele é muito conhecido aqui no Brasil. Ele tem uma obra chamada Os Quatro Evangelhos, ou Espiritismo Cristão, que foi publicada em 1866. Os Quatro Evangelhos, que é conhecido no Brasil. E é muito interessante que eles abrem um link. Olha que coisa. Quando lá em Bordeaux, na Ordem dos Advogados, convido vocês, todos podem entrar na página na internet da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Quando vocês clicam na obra Os Quatro Evangelhos, sai-se de Bordeaux, viaja-se pelo Atlântico e chega por esta rede, que não é de Baiano, chega-se nesta rede, aonde? Na casa de Dr. Bezerra de Menezes, na Rua Bambina, no site da Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes, aonde eles lá de Bordeaux dizem que continua-se estudando profundamente a obra de Rustem e que em acervo magnético ou eletrônico se tem um museu Jean Baptiste Rustem. Hoje um museu que se estende ainda em processo de recuperação e que já está em cerca de 30 mil páginas de documentos originais vindo da França. Tudo bem? Olha o trabalho. Aqui então ele casa. É bem assim, né? É uma coisa isso. Você trabalha tanto, eu tenho uma e outra, eu tipo. Eu penso até, Luiz, você que tem mais assim, essa coisa que você está falando, um ponto para a Regina isso que eu falei aqui. Tá certo? Mas é sempre assim. Trabalha e casa. Vamos ver o que aconteceu com o nosso amigo. Está aqui a certidão de casamento, bem claro que naquela época era muito engraçado quando eles se casavam, né? Porque um representante do prefeito em praça pública falava no alto da escada da prefeitura: tem alguém que é contra o casamento do seu fulano com fulano? 15 dias depois ele voltava, porque está escrito aí: tem alguém que é contra? Aí mais 15 dias depois voltava: tem alguém que é contra? Aí só depois é que eles casavam. Tá? O que está escrito aqui nessa certidão. Tá certo? Que o Alistão leu para mim. Vamos lá. Bom, então ele casou, ele morava nesta casa. Aqui, perdão, morava sua esposa, a Elizabeth Rustem. Ela era sua prima, ele casou com a prima, ela já era viúva. Ela nasceu no mesmo ano dele, 1805. Ela nasceu no dia 13 de dezembro, cerca então de 2 meses mais nova do que ele. Tá? E eles casaram no dia 24 de agosto de 1950. Então ele se formou, depois do estágio, começou a trabalhar em 1929 e só conseguiu, por causa do muito trabalho, ter condições de casar em 1950. 1850. Quem falou? Você lembrou daquela época? Ah, não, acho que estudou, né? Ah, tá. Bom, então, vou casamento. Vocês sabem, né? Espírito trabalhando, né? Diz a gente como que a gente trabalha em espírito. Bom, só assim agora que ele vai conseguir comprar a casa dele. Casou em 1850 e em 1853 ele vai comprar a casa. Então ele começou a trabalhar em 1829 e só vai comprar a casa dele, uma boa casa, por sinal de 4 andares, depois de bastante esforço, num local bonito, até hoje, bem central e bem privilegiado na cidade de Bordeaux, mas depois de muito tempo de trabalho. Foi aí que ele desenvolveu a sua tarefa, fez aí muitos trabalhos de caridade, foi aí que ele escreveu e desenvolveu a sua obra, etc. Então, de 29 até 53, para comprar uma casa. Bom, aí depois
já estava melhor, já tinha se desenvolvido então na advocacia. Em 1855, ele compra a quinta do Tribis, que é uma quinta, quer dizer, uma fazendola, um sítio, onde ele vai também trabalhar. Vai produzir trigo, vinho branco e vinho tinto, vai ser um dos grandes produtores da região e vai gerar a bênção da multiplicação do trabalho, para que outros possam também receber a bênção da dignidade do salário. E nesta casa aqui ele vai realizar uma das maiores instituições espíritas do mundo em todos os tempos, que vocês vão ter a oportunidade de acompanhar aqui conosco. Bom, mas logo depois que ele comprou a casa, trabalhou, comprou o seu sítio, começou a produzir, etc., ele teve uma estafa, teve um cansaço, teve uma enfermidade. No mês de janeiro de 1858, foi acometido de uma enfermidade tão prolongada quanto dolorosa. Então não era só enfermidade, mas sentia dor também. Proveniente de uma vida já longa de estudos, de canseira e de trabalho. Ficou enfermo e sentiu dor porque tinha uma vida longa de estudo, canseira e trabalho. Ele mesmo que escreve isso na sua obra. Poderíamos até falar a palestra aqui se fosse só o tema do trabalho, né? Mas nós vamos ver como isso vai desenvolver e vai gerar mais flores, mais luz, mais leveza, mais evolução, como foi dito pelo Aristóteles, na vida do Rustec, com alegria. O que ele fez então nesse momento da doença? Leu o Livro dos Espíritos. Já que não podia trabalhar, vamos ler o Livro dos Espíritos, vamos estudar. Então, li o Livro dos Espíritos, ele falando, li o Livro dos Espíritos, nas páginas desse volume encontrei uma moral pura, uma doutrina racional, de harmonia com o espírito e progresso dos tempos modernos, consoladora para a razão humana. Só leu o Livro dos Espíritos? Não. Leu também o Livro dos Médiuns, é ele que fala. Li em seguida o Livro dos Médiuns e nele se me deparou com uma explicação racional da possibilidade da comunicação do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Ora, repare, estresse, enfermidade, dor, fruto do trabalho. Mesmo assim aproveitou aquele momento para estudar, para mergulhar numa outra dimensão, numa dimensão nova, numa dimensão espiritual e tirar daí um novo sumo, uma nova verdade, um novo horizonte, mais amplo, mais distante, para compreender a vida em outras bases e outras formas. Mas como que ele tratava os seus recursos financeiros? Não é? Como é que era o seu trabalho de desprendimento, mesmo antes de conhecer a doutrina? Olha bem, é o bastonário da Ordem dos Advogados falando, o senhor P.E. Batata. Ele reservava mesmo grande parte para entregar em abundantes esmolas. Antes dele ler o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, nós vamos ver isso, ele já reservava grande parte do dinheiro dele para dar esmolas, ou melhor, fazer caridade. E depois que ele leu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, depois que ele passou por aquela doença, diz o nosso senhor Batata, a partir desse momento, o da enfermidade do conhecimento do Espiritismo, ele se liberou com mais desprendimento que antes de suas atividades de beneficência e caridade, tanto na cidade cidade de Bordeaux, como no distrito de Tarbon, onde ele possuía uma propriedade, que era lá naquela quinta do Tribis, onde ele possuía a sua fazenda. Então, repare bem, ele antes fazia caridade, depois que ficou doente, conheceu a doutrina, diz aqui o texto, que ele se liberou mais, se desprendeu mais em generosidade para beneficiar, para fazer caridade. Um outro tipo de trabalho, agora de ordem sentimental, do coração, de desenvolvimento espiritual, de criar mais do que a sua família consanguínea, uma grande família universal, a família do Cristo. Bom, e aí, encantado com o Livro dos Espíritos e com o Livro dos Médiuns, o que ele fez? Ele escreve para Allan Kardec: Senhor Allan Kardec, li os seus livros, como faço para
conhecer mais de perto, na prática, a sua doutrina. E Kardec fala em carta para ele, que ele deveria ir na rua Barês, número 13, e lá conhecer o seu Émile Sabot, que foi o primeiro espírita de Bordeaux a confessar suas íntimas convicções em 1860. Ele, o senhor Sabot, era o chefe da contabilidade da Companhia de Ferro do Sul. E é isso que está na Revista Espírita, ó, o próprio Allan Kardec escreve isso em março de 1862. Então, orientado por Kardec, ele vai frequentar essa instituição, essa sociedade do senhor Sabot, que mais tarde vai se transformar na Sociedade Espírita de Bordeaux, e é aí que Kardec vai, no dia 14 de outubro de 1861, fundar a Sociedade Espírita de Bordeaux. É aí que Kardec vai ser recebido pelo senhor Émile Sabot e vai ter a oportunidade de apertar as mãos carinhosas e fraternas do seu grande e fervoroso discípulo Jean Baptiste Rustem. É aqui nesta casa. Aqui Rustem passou não só a assistir os fenômenos, mas passou também a ser evocador dos espíritos. E ele evocava os espíritos, recebia as comunicações, estudava as comunicações, e para saber se aquelas comunicações que os médios recebiam, e ele era o evocador, se aquelas comunicações estavam bem estruturadas e se os conceitos que ele tirou dos ensinos dos espíritos, se aqueles conceitos estavam corretos, o que ele fez? Ele reúne essas mensagens juntamente com o senhor Sabot e manda essas mensagens para Allan Kardec analisar, para saber se o seu trabalho estava bem feito e se aquelas comunicações mediúnicas estavam a propósito, e se as análises feitas por ele também estavam a propósito. E olha o que o Kardec vai responder para ele em carta na Revista Espírita. Diz Kardec: o senhor Rustem passou a mestre em apreciação de mensagem espiritual. Ele é mestre em apreciação de mensagem espiritual. Não ficou na superfície. Segundo, é espírita sério. Estuda as comunicações espíritas que recebe, as medita e delas tira proveito. Por último, diz Kardec, devemos felicitar o senhor Rustem. Isso ele, Kardec, escreve na Revista Espírita em 1861, antes de ir lá a Bordeaux conhecer o próprio Rustem e conhecer pessoalmente o seu Sabot e fundar a Sociedade de Bordeaux. E Rustem ainda não tinha começado a sua obra. Para vocês terem uma ideia, ele ainda nem tinha conhecido a médium Emílio Corion, que vai ser a médium que vai receber a sua obra. Já estava então preparado ao ponto de dizer: devemos felicitar o senhor Rustem. Ele é mestre em apreciação de mensagens espirituais. Ele não ficou na superfície. Ele é espírita sério, porque ele estuda as comunicações espirituais que recebe, medita nelas e tira proveito. Trabalho de ordem espiritual. E aí, então, chega o mês de outubro, saiu na Revista Espírita em novembro, mas esse encontro foi em outubro. Em outubro, pessoalmente, Kardec vai lá naquela casa do senhor Émile Sabot, fundar a Sociedade Espírita de Bordeaux, e tem, diante de 300 outras pessoas, que por uma segunda-feira, convenhamos, é algo extraordinário, não só naquela época, principalmente hoje, é o público que nós temos aqui, mais ou menos. Naquela época, Rustem era um dos 300 do qual Kardec apertou a sua mão. E ali estava o médico amigo do Rustem, o Dr. Bolchevic, autor de alguns livros, inclusive livros sobre fungos em vinho. Vocês sabem que o vinho é a base do comércio, da produção da cidade de Bordeaux, não é isso? Então o senhor Bolchevic fez um discurso. E nesse discurso, ele faz a apresentação formal de Rustem para Kardec e para toda a comunidade espírita ali reunida na Sociedade Espírita de Bordeaux. E ele então fala: hoje, diz o médico, o clínico Dr. Bolchevic, hoje o reconhecimento me obriga a escrever nesta página o nome de um dos meus bons amigos, que me abriu os olhos à luz. Rustem já abriu os olhos à luz a outros. Já fazia o trabalho de levar outros, inclusive um médico,
para o espiritismo. Me abriu os olhos, o senhor Rustem, advogado distinto e, sobretudo, consciencioso, destinado a representar um papel marcante nos fatos do espiritismo. Devo esta homenagem passageira de reconhecimento à amizade. Ora, como que ele diz na frente de Kardec, para Kardec, que Rustem irá fazer um papel marcante no espiritismo? Mas como? Que papel era esse? Se ele nem conhecia médium Emílio Corion, se ele ainda não tinha recebido os 4 evangelhos, se não sabia que ele ia receber esta obra. Nós estamos em outubro, isso só vai acontecer em dezembro. Com antecedência, um médico dele, amigo, já sabia pela sua dignidade que algo de extraordinário estava para acontecer com este homem. Vamos ver então o que acontece logo depois de outubro. Ele logo depois de outubro vai para a sua quinta contribuição para meditar, e juntamente com o texto de Lamennais, meditando no grande Lamennais, o Lamennais lá do Evangelho segundo o Espiritismo e de outras comunicações, meditando em Lamennais, meditando em tudo que ele ouviu do Espiritismo, nas bênçãos de ter conhecido Kardec, nas bênçãos de ter lido o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, ele resolve fazer o seu testamento. Era um homem rico, fruto do seu trabalho, do seu labor, era um homem rico e pensou que a doutrina merecia o patrimônio da sua fortuna, em benefício do progresso do Espiritismo. Então ele, antes de pensar, de produzir, de ser um apóstolo, de realizar um campo do bem, ele pensou em destinar os recursos do seu ganho, do seu trabalho, em benefício dos outros. Vejamos numa síntese, são muitas páginas do Testamento, numa síntese o que fala nessas muitas páginas do Testamento, ao Testamento autenticado e registrado lá pela Ordem dos Advogados de Bordeaux. Vocês lembram naquela página, onde vocês viram lá em francês escrito, que ele não só era muito conhecido no Brasil, mas que ele deixou 3.000 francos para a Ordem dos Advogados, para os advogados pobres e necessitados. Então o testamento que foi aberto e até hoje é conhecido e respeitado na Ordem dos Advogados de Bordeaux. Olha o que fala esse testamento em síntese. Resumindo, dou tudo que eu tenho para minha esposa Elizabeth Rustem. Igual o Kardec no testamento dele, que nós possuímos, ele deixa tudo para a Amélie Boudet. Evidente, é a esposa. Né? No caso, sabendo que ela vai fazer bom uso de tudo, se ela ficar depois dele, ele então coloca em ordem aquilo que ele pretende. 2.000 francos para os pobres da comunidade de Arqui, onde ele tinha a fazenda dele. 10.000 francos para os pobres da paróquia de São Pedro. Eles são católicos, são pobres. Pobre não tem colorido de religião, é pobre. Fome não tem colorido religioso, é fome. Jesus, antes de apresentar o Sermão do Monte, multiplicou os pães. O estômago não permite que a pessoa pensa, nem sinta quando ele está vazio. São os pobres. 1.200 francos para a sua irmã Matilde, para que ela possa ter uma vida digna. Naquela época a mulher não trabalhava assim fora de casa, precisava de um ganho. 5.000 francos para o estabelecimento de surdos mudos. 10.000 francos para o hospital ou asilo das crianças abandonadas. 3.000 francos para advogados necessitados da ordem, como eu tinha explicado para vocês. 3.000 francos para a doméstica que está trabalhando na minha casa, está empregada. E 2.000 francos para o senhor Moulin, que era o trabalhador lá na sua fazenda. Agora, olha que coisa interessante. Observe a doação dos recursos para que essas pessoas possam viver com dignidade, para que elas possam ter uma vida com mais dignidade do que ele teve de tanto cansaço, de tanto labor, de tanta luta para chegar onde chegou. É olhar o outro e ver o outro como irmão. É amar. Mas a maior quantidade de dinheiro, 20.000 francos, e se a esposa dele morrer antes dele, 30.000 francos
para Allan Kardec, na qualidade de presidente da Sociedade Espírita de Paris, residente atualmente em Paris, a soma de 20 mil francos, ou 30 mil, como eu já expliquei a vocês, para ser empregada na propagação na França ou no estrangeiro do Espiritismo. Repare que de todos os valores, o maior que ele deixou foi para Allan Kardec, para a Sociedade de Allan Kardec, para o Espiritismo. Porque é importante cuidar dos pobres, é muito importante dos surdos e mudos, é muito importante dos sofredores da paróquia de São Pedro, mas a maior caridade que podemos fazer para com a doutrina, diz Emmanuel, é a sua divulgação. E ele já antevendo isso, já pré-anunciando o ensino de Emmanuel, como um mensageiro do Espírito de Verdade, anuncia, ele queria que a doutrina fosse propagada na França e no estrangeiro, para que o Espiritismo pudesse chegar a todas as consciências. Bom, agora só aí, isso ele termina no dia 2 de abril e manda para Allan Kardec, e Allan Kardec vai agradecer nas páginas da Revista Espírita em 62. Ele manda então para Allan Kardec no dia 1 e 2 de dezembro, ele termina o seu estatuto de 1861. Só aí então ele vai visitar um quadro mediúnico, o mesmo quadro mediúnico que Allan Kardec visitou quando esteve lá em Bordeaux em outubro. Ele vai na casa então da senhora Emília Collion. A Emília Collion tinha uma filha chamada Jeanne Collion, que era médium, tinha 18 anos nessa época e que não só tinha psicografia, mas também tinha a mediunidade de pintura, e havia pintado um quadro mediúnico que Kardec conheceu e elogia nas páginas da Revista Espírita. Agora Gustei então foi lá conhecer esse quadro. É aí que ele vai conhecer a médium, é aí que ele vai começar a receber a mensagem sobre a obra Os Quatro Evangelhos, e só agora então ele vai começar com a missão do livro Os Quatro Evangelhos. Observe, fui lá, 8 dias depois voltei à casa de Madame Collion com o intuito de lhe agradecer o acolhimento que me dispensara por ocasião da visita que ele fizera, para ver aquela produção mediúnica, a pintura mediúnica. No momento em que me preparava para sair, Madame Collion sentiu na mão a impressão, a agitação fluídica bem conhecida dos médios, indicadoras da presença dos espíritos desejosos de se manifestar. A instâncias minhas, ela condescendeu em se prestar à manifestação mediúnica e, no mesmo instante, a mão fluidicamente dirigida escreveu, e veio a mensagem então de Mateus, Marcos, Lucas e João, os próprios autores dos evangelhos, para dizer que eles dariam, através das bênçãos da mediunidade, as explicações em espírito e verdade dos próprios evangelhos que eles haviam escrito. Ou melhor, eles voltavam para fazer uma nova edição, revista, ampliada e explicada à luz da revelação espírita dos próprios evangelhos escritos por eles. Seria uma espécie de uma nova edição, revista e ampliada pelos mesmos autores, os espíritos. E aí começa então o apostolado dele. Como que é assim, lá na sua casa, na rua Santo Simeão, número 17, diariamente, observe bem a importância do trabalho. Diariamente, às 19 horas, fazia a prece para espíritos sofredores na sua residência, com a ajuda de um médico psicógrafo. E só isso não. Assistimos no último domingo, então usava o domingo para o trabalho espiritual, a uma reunião de espíritas chegados há pouco à crença regeneradora. Um dos apóstolos mais dedicados à nova doutrina, o senhor Rustem, advogado na Corte Imperial de Bordeaux, recebia naquele dia, no domingo, em sua casa, lá no sítio de Trivis, na sua fazenda, os prosélitos que conseguiram chegar à sua região. Quem escreve isso é um tabelião, é um advogado, é um escritor, autor do jornal Salvador dos Povos e A Luz para Todos. É ele que foi lá visitar e escreve isso, o senhor Lefreze, sobre Rustem. Ele aos domingos se reunia para que os empregados, os moradores da região em volta da sua fazenda pudessem conhecer o Espiritismo e agia como apóstolo. Então, diariamente na sua casa em Bordeaux e nos
fins de semana no seu sítio, na sua fazenda, pregava o Evangelho. Não só pregava, mas foi ele, anotem, foi ele, no movimento espírita, o idealizador de palestras públicas. Hoje, isso que nós estamos fazendo aqui, uma palestra pública, quem idealizou foi Rustem, e quem colocou depois em prática, inclusive usando os serviços de Leon Denis, foi o seu grande discípulo Jean Guérin, que colocou a sua fortuna em benefício da divulgação doutrinária através das palestras pela França e pelo estrangeiro. Aí vocês falam, não foi Allan Kardec que montou as palestras? Não, Allan Kardec falava assim na Sociedade Espírita de Paris, mas para um movimento de círculo fechado, que só entrava na sociedade quem tinha autorização por escrito dos sócios para participar das reuniões. Um trabalho importantíssimo, porque Kardec estava em época de laboratório para escrever as suas obras. Ele tinha um trabalho de codificador. Rustem o trabalho de compilador e de divulgador da mensagem. Bom, aqui está o Sr. Lefebvre, uma das maiores autoridades até hoje em vinho do mundo. O seu livro, o mais famoso, é a enciclopédia sobre vinhos do mundo. O que diz o Sr. Lefebvre, uma grande autoridade, um grande escritor da Academia de Letras de Bordeaux. Que Rustem era discípulo fervoroso de Allan Kardec, que levou durante os últimos anos de sua vida numerosos adeptos à doutrina espírita, seja em Bordeaux, seja sobretudo na região de Entre-Demer, lá em Arby, onde ele tinha uma propriedade de Targon, lá no seu sítio em Treviso. Então era um fervoroso discípulo de Allan Kardec, que levou muitos a conhecer a doutrina. E é tão verdade isso, que quando a Sociedade Espírita de Bordeaux se reuniu em 1866, o autor do livro, do jornal La Union Espírita de Bordeaux, o senhor Augusto Beis, escreve no relatório que no banquete da Sociedade Espírita de Bordeaux, para fechar o balanço da sociedade, foi feito um brinde a Rustem. E neste brinde foi dito ao senhor Rustem, o vulgarizador ou multiplicador do espiritismo de Benares, ou melhor, lá naquela região onde ele tinha a sua fazenda. Vamos ver como é que ele multiplicou o espiritismo lá nessa fazenda. Olha bem o que a Revista Espírita fala, que é a Revista Espírita fundada por Kardec. Olha o que ela fala. Na Gironde, em Langourême, em Salve, em Triomphe, em Naujan, em Braga, em Frontenac, em Arby, em Laudot, em Le Tournai, em vários lugares, há mais espíritas que oficialmente se poderia reunir em Paris. Repare bem, tem mais espírita do que se poderia reunir em Paris. Todos partidários de Allan Kardec, e que Rustem iniciou em nossas crenças. Eles consideram Allan Kardec e Rustem como dois médios venerados. Repare bem, levou mais gente ao espiritismo de toda essa região de trabalhadores do que se poderia reunir de espíritas em Paris. O que é o trabalho, a dedicação ao trabalho? Só isso? Não, mais ainda. Olhe bem, é a Revista Espírita. Quem fala é o senhor Pierre de Marie, que foi o continuador de Allan Kardec por 30 anos, de 1870 até 1901, quando ele desencarnou. Por 30 anos ele dirigiu a Sociedade de Kardec e a Livraria Espírita, fundada por Allan Kardec, e a Revista Espírita, fundada por Allan Kardec. O que o senhor de Marie fala quando foi lá visitar a cidade de Bordeaux? Quer dizer, em loco, ele viu isso, porque ele foi visitar. Olhe bem, em todas as comarcas de Entre-Demer, a lembrança do senhor Rustem permanece bem viva. Os adeptos do espiritismo e aqueles que se interessam por nossa filosofia, aí se conta aos milhares. Todos se recordam das reuniões em Arby, lá na fazenda, nas quais todo domingo o antigo presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux discorria sobre o espiritismo, seja em seu salão, seja diante da relva vizinha do seu chateau, porque às vezes tinha tanta gente que ele tinha de fazer as palestras do lado de fora do gramado, seja na relva do seu castelo, do seu chateau, e sobre o qual ficavam seus numerosos ouvintes. Diz-lhe Marie, o terreno foi muito bem semeado.
São milhares de companheiros que conheceram o Espiritismo. Milhares. Bom, aí a obra lança, porque a obra levou de 1861 até 1865 para ser escrita. Evidentemente é a maior obra mediúnica sobre o Evangelho de Jesus de todos os tempos. É a única que explica versículo por versículo todos os Evangelhos. Então ela levou de dezembro de 1861 até maio de 1865 para ser produzida. Então ela é lançada aqui no Boulevard dos Italianos, que é um dos pontos luxuosos e abençoados de Paris. Gostei, não fez por menos. Lançou a sua obra num ponto em que a colocou na dignidade dos grandes espíritos que eram produzidos naquela época no mundo, no que se tinha de melhor, para mostrar que o Espiritismo estava igual a qualquer outra manifestação intelectual do mundo. E aí a obra foi publicada nos jornais. Ela saiu os 2 primeiros volumes em abril de 1866 e o último volume, o que estuda João, em maio de 1866. E estava sendo posta à venda na Livraria Central. Olha que coisa interessante, na livraria de Allan Kardec. Quem quisesse em Paris comprar, se dirigia à livraria de Allan Kardec que poderia comprar. Assim, diz Kardec na Revista Espírita em maio de 1866. Perdão, na Revista Espírita de junho de 1866. Esta obra, anunciando ela, esta obra compreende a explicação e interpretação dos Evangelhos, artigo por artigo, com a ajuda de comunicações ditadas pelos Espíritos. É um trabalho considerável que tem para os espíritas o mérito de não estar em nenhum ponto em contradição com a doutrina ensinada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Que não podia estar, porque o Stein estudou o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Se tivesse ponto em contradição, ele teria de corrigir os Espíritos. Porque a base da revelação espírita está no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Por isso que diz a obra de Stein na sua introdução, que ninguém leia esta obra sem antes estudar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. As partes correspondentes às que tratamos ou são em sentido análogo de Kardec. O que nós escrevemos é o que ele também escreve, em sentido análogo. Está aí a obra que foi lançada em 1876, uma página dela. Bom, mas ele não só fez isso. Ele teve um segundo encontro com Allan Kardec, agora num outro banquete de Pentecostes, em 1867, quando Allan Kardec vai outra vez, pela terceira vez, à cidade de Bordeaux. E lá houve um banquete, e nesse banquete o Stein estava presente, e Kardec foi o presidente de honra desse banquete, fazendo a abertura com um discurso, e depois muitos outros discursaram, e de repente, de discurso em discurso, por enquanto que se comia e se brindava, olha o que aconteceu. Após vários discursos pronunciados pelo senhor Jacques Filho, pelo senhor Pichon, pelo senhor Lambois, pelo senhor Decher, pelo senhor Maillot, e dos brindes aos propagadores do Espiritismo em Bordeaux, ao senhor Stein, aos espíritas pobres que não puderam participar do banquete, foi feita uma colheita para os pobres, sem distinção de raça, nacionalidade e culto. Aliás, quando a gente pega o testamento de Stein, ele deixa uma grana para todos de qualquer outra religião protestante, judaica ou católica. Ele vai fazer um comentário hoje. O corpo, que é uma das espinhas da obra de Stein, o corpo fluídico não se pode considerar radicalmente impossível. E vem outros comentários, mas por hora basta esse. Não se pode considerar, diz Kardec, impossível não. Cabe aos espíritos depois se manifestarem na sua universalidade sobre este conceito. E este congresso é prova desta universalidade, em que nos reunimos para estudar e emitir a nossa compreensão, a nossa crítica, o nosso estudo, a nossa razão sobre este ponto que o próprio Kardec analisou e viu que não era impossível. Muito pelo contrário. Aliás, é o único ponto que explica tudo. Porque aí, todo aquele início do capítulo de Mateus e Lucas, onde o anjo aparece para Maria e ao nascimento excepcional de Jesus, não fica errado. Fica compatível também com o capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, que nós tanto reverenciamos. Mas também fica compatível com a morte e ressurreição de Jesus. O túmulo ficou
ficou vazio porque o nascimento foi excepcional. E o nascimento foi excepcional, por isso que permitiu uma morte sem descontinuidade, uma vida plena, sem diferença. Morte e vida se abraçaram pela nova lei que surgia na dignidade da sua estatura espiritual. Como nós não entramos no corpo dos animais porque não há encaixe fluídico, porque, como diz a doutrina, não existe a metapsicose, um espírito puro, à luz do livro dos Espíritos, na pergunta 113, o livro dos Espíritos nos informa: o espírito puro também não reencarna, porque não há compatibilidade entre a luminosidade do espírito puro e a densidade da matéria. A matéria não suportaria, desintegraria como uma lâmpada que queima, não suportando o brilho, a luminosidade, o calor do espírito. Por isso, não é impossível de estar dentro. Bom, aí a obra chega no Brasil. E olha como que ela é influenciada pelos mentores do Brasil. Inicialmente ela chega através do senhor Luiz Olímpio Teles de Menezes, que fundou o primeiro centro espírita no Brasil, na Bahia, em Baiano, em 1865. Lá os espíritos dizem que não se manifestavam. Tá certo? E outra coisa, meu amigo, você de Sobradinho, ele é do Olímpio. Você é Ariston de Arrastar, ele é Luiz de Luz. Vamos parar? Chega? Se prepare para a próxima palestra. Bom, mas o Luiz Olímpio Teles de Menezes, o Luiz Olímpio foi o fundador do primeiro centro espírita no Brasil em 1865, depois do primeiro jornal espírita também no Brasil em 1879, e ele recebeu a obra de Rustem e divulgou a obra de Rustem nas páginas do seu jornal Eco de Aletum. Foi através do Luiz Olímpio Teles de Menezes que a obra de Rustem se fixou no Brasil. Depois o senhor Casimir Letot, que foi o fundador do Colégio Francês no Brasil, que foi o primeiro autor do livro espírita no Brasil. O nome do livro espírita é Os Tempos São Chegados. E neste primeiro livro espírita escrito no Brasil pelo francês, pelo intelectual, diretor de uma escola francês brasileira, era partidário de Rustem e fala de Rustem neste livro. E mais interessante, depois que o primeiro tradutor de Kardec, o senhor Carlos Travassos, o médico Travassos, que assinava com o pseudônimo de Fortúnio, que traduziu o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, outras obras do Kardec, e deu o livro dos Espíritos para o Dr. Bezerra de Menezes ler, e o Dr. Bezerra passou a ser espírita por causa da tradução do senhor Carlos Travassos, este médico amigo de Dr. Bezerra. Ele, o Carlos Travassos, é espírita. Então, que nas próprias traduções ele botava nota de rodapé para comparar a obra de Kardec que ele traduzia com a obra de Rustem. Então, a chegada da obra, a consolidação da obra aqui no Brasil, fica bem clara a sua missão, podemos dizer assim. Com Rustem vivo ainda, em 1875, ele manda fazer a edição espanhola. Aliás, o país em que mais se desenvolveu o espiritismo fora da França era a Espanha. E a língua espanhola, por ser também uma língua de muitos estudiosos que aceitam o Evangelho por causa do catolicismo, era uma língua que precisava conhecer a obra. E a obra então foi traduzida, bancada, com o salário e a dignidade do senhor Rustem. O que não é nenhuma vergonha, muito pelo contrário. Ai de nós, se não investirmos aquilo que temos em benefício da divulgação da doutrina. Ai de nós. Bom, a sua esposa desencarnou. Agora, então, todo o testamento ficou sob a responsabilidade dele. Tá certo? Desencarnou no dia 8 de dezembro. Vamos ver o que se fala no discurso. 8 de dezembro de 1878. Vamos ver, então, que o advogado, o senhor Batar, fala sobre a desencarnação da esposa. Conduzimos ao lugar de repouso os disposos mortais da sua companheira de vida e de boas obras. Que bacana, né? Eu falei aquela besteira do casamento. Devia ter pensado, já devia saber que tinha essa transparência. Uma pessoa maravilhosa. Toda esposa, Luiz, diga isso para a Regina.
Toda esposa é uma bênção, porque elas são as nossas companheiras das nossas boas obras. E quando a gente fica preguiçoso, elas têm esse incentivo. Vamos lá. Todos têm uma Fernanda na vida. Tudo bem? Graças a Deus. Ficou claro? Então, que coisa bonita que é o casamento, né? Em que eles não tiveram filhos. Olha que coisa. E todo o recurso financeiro foi usado, tanto da mulher como do marido, para as boas obras. Coisa linda você terminar a sua vida com esta consciência de trabalhar para o outro ser feliz. E ele então faz um segundo testamento. Agora a esposa desencarnou, ele queria confirmar tudo no primeiro e acrescentar mais coisas, porque o primeiro testamento dele é de 1861. E o que ele iria complementar agora em 1878, em que ele estava mais rico ainda? O que ele tinha para complementar? Vamos lá. Ele diz assim: mantenho meu testamento holográfico, quer dizer, escrito à mão, datado do dia 1º e 2 de dezembro de 1861, salvo apenas modificações de mudança que resultem das atuais. Quer dizer, tudo que eu coloquei lá, eu confirmo. A única coisa que eu acrescento são mais doações. Vejamos um exemplo. Doação. Agora ele conhece Emília Colion. Ele antes não conhecia. Ele não fala dela no testamento. Ele conheceu Emília Colion depois do dia 1º de dezembro de 1861. Agora, conhecendo ela e sabendo quanto era uma médium digna, uma mulher honrada, olha o que ele faz: dou e levo a senhora Colion, na sua qualidade de presidente da obra dos aprendizes, na obra das lojas maçônicas, a quantia de 3.000 francos, encarregando de fazer a aplicação na obra de conformidade com as regras e os estatutos que a regem. Ou melhor, ela tinha uma escola para crianças e uma escola também para aprendizes, de mocinhas abandonadas na rua e de mães que não tinham, mães solteiras, mães pobres, que não tinham como sustentar as suas filhas. Ela então tinha uma escola de aprendizes para que elas pudessem ser uma profissão e uma creche. Só que essa creche ela presidia, mas a creche era das lojas maçônicas. E Rustem, sem nenhum preconceito, diz assim: olha bem, olha que coisa, olha que coisa, doação sim, mas segundo a regra da maçonaria, nada de respeitar a religião dos outros. É a religião do outro, merece todo o respeito. A caridade tem que ser feita não sabendo a mão esquerda o que fez a direita. Doação sem nenhuma exigência, segundo as regras da maçonaria. Não sou eu, espírita, que vou impor, muito pelo contrário. Lucidez na hora da morte. Mas vem cá, ele escreveu esse testamento, 2 meses depois ele vai morrer. Será que ele estava doidão? Será que ele estava meio lelé? Será que tinha algum problema? Olha só, é um tabelião que vai escrever. Na abertura do testamento é um tabelião com 4 testemunhas que ele vai escrever na abertura desse testamento. Senhor Rustem, advogado junto à Corte de Apelação de Bordeaux, antigo presidente da ordem, residente em Bordeaux, na Rua Santo Simeão, número 17, doente do corpo, mas são de espírito. Sabia tudo o que estava fazendo. Dou e levo a maior parte da minha fortuna para o senhor Allan Kardec, para a divulgação do espiritismo, na França ou no estrangeiro, como a ele convier melhor. Aí a certidão de óbito de Rustem, 2 meses depois, com saudades espirituais da sua companheira de obra, ele parte, vai desencarnar no dia 2 de janeiro de 1879. Logo depois, então, ele desencarna. Está aí o túmulo do Rustem. E aí a revista espírita de Allan Kardec vai escrever, quando da desencarnação dele: ensinou pela palavra e pelo exemplo, humilde de espírito e de coração, sempre deu generosamente do que tinha aos que não tinham. Ficai certos, dizia nas reuniões mensais a que presidia, que para o outro mundo não se leva senão o que neste se deu, e é aquele que dá que tem que agradecer. Olha o que é trabalho com alegria, como Ariston falou. Quem dá é quem deve agradecer. É obrigação, mais que obrigação, é alegria trabalhar em benefício do outro. E porque a alegria é você quem agradece. Vai dizer Jesus: eu vos
dou a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Fez-se assim um grande vazio em nosso meio, onde gostavam de ouvir sua palavra persuasiva, convincente e simpática. Que orador! Logo depois da sua morte, ele deixou o dinheiro em testamento, nesse segundo testamento, para que a obra fosse publicada em alemão. Está aí, ó. A obra saiu na Alemanha. A obra saiu em inglês. Aliás, quem fez o prefácio da obra, traduzida pelo Sr. Kirby. O Sr. Kirby era um grande cientista que o Charles Darwin cita na sua Origem das Espécies. Era um pesquisador de insetos. Ele que traduziu a obra. E quem fez o prefácio foi a senhora Anna Blackwell, que foi a mesma tradutora das obras de Kardec para o inglês. Então, a tradutora das obras de Kardec para o inglês, a senhora Anna Blackwell, é que fez o prefácio da obra de Rustem em inglês. Também saiu com o dinheiro que Rustem deixou. A obra saiu em italiano, traduzida pelo grande poeta Conrado Baresi. Foi esse trabalho que você traduziu, Ferdinando. Cadê você? Essa tradução foi você que fez, ó. Trabalho, tá vendo? Vai. Então, a obra também saiu em italiano, ele deixou os recursos para isso. Saiu a segunda edição da sua obra, a segunda tiragem da sua obra, e aqui está em nota de rodapé, a obra estava sendo vendida na rua Petit Champ, número 5. Olha, esse é o local da livraria de Allan Kardec. Se quiser comprar a segunda edição, vai lá na livraria fundada por Allan Kardec, que ela está à venda. Mais que isso, a obra foi publicada em tcheco, em várias edições de tcheco, inclusive em 1930 saiu uma outra edição. A obra também foi publicada por Dr. Bezerra de Menezes, por isso que ele é o consolidador de Rustem em nossas terras. A obra começou a ser publicada na segunda quinzena de janeiro de 1898, nas páginas do Reformador, na tradução do Marechal Raimundo Everton Quadros, que foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando o Dr. Bezerra assumiu a federação pela segunda vez, definitivamente em 1895, ele mandou publicar a obra de Rustem. Logo depois, a obra saiu completa, em volume, não mais nas páginas do Reformador, na edição de 1909 pela Federação Espírita Brasileira. E até hoje sai a edição da obra de Rustem. Agora mesmo, acabamos de comprar a edição do 4º volume de Rustem, que foi publicada agora, em março de 2008. Aleluia! A obra continua. E, por favor. Agora, deixe as mãos soltas, pegue ele e leia. Não fica batendo palma, porque está lendo. Vamos lá. Conclusão, então, do nosso trabalho. Graças a Deus, não vou ler. Conclusão. A obra de Rustem está absolutamente dentro do contexto da revelação espírita, sendo esta última um prolongamento, segundo a modernidade dos tempos, da revelação evangélica, que é a segunda, e a mosaica, que é a primeira. Pierre Lemarie, o grande continuador de Allan Kardec, por 30 anos, concebe muito bem este conceito no seu Canto do Cisne. No final da sua vida, antes de desencarnar, Lemarie vai escrever o seguinte, acompanhe. O ensino dos Espíritos contém integralmente a moral do Evangelho. Aquele que quiser abundantemente fazer disso prova, lerá Allan Kardec em todas as suas obras. Em Camille Flammarion, em Gabriel Delany, em Rustem de Mondely, em todas essas obras se apresentará o mesmo caráter de moral evangélica, o mesmo selo da moral do Cristo, que é a segunda revelação, e do Decálogo, que é a primeira revelação, publicado na página da Revista Espírita, fundada por Allan Kardec. Agora repare, quando Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na psicografia do nosso Chico, vai dizer que Kardec teve uma plena de colaboradores. Camille Flammarion no campo das revelações do mundo astronômico, Gabriel Delany na estrada da ciência, Leon Denis na filosofia e Rustem como apóstolo da fé.
e que a gente fala, olha que Humberto de Campos explica quem são os coadjuvadores de Allan Kardec. Isso não era novidade. Ele escreveu isso em 38, mais 38 anos, 40 anos antes. 40 anos antes, não é isso? 40 anos antes, na França já se sabia. Não foi a mediunidade do nosso querido Chico, nem o nosso querido Humberto de Campos que revelou. 40 anos as páginas da Revista Espírita já dizia que quem quiser encontrar a moral evangélica à luz do Cristo e do Decálogo, encontrará em Kardec, em Flammarion, em Delane, em Rousseau e Leon Denis. Era isso que eu queria trazer para vocês. Esse é o trabalhador da fé. Esse é o trabalhador da fé. E eu queria então aqui agradecer essa oportunidade de estar com vocês, essa bênção de comungar com essa cidade que há tantos anos eu venho aqui, eu vinha bem pequenininho para cá, trazido pelo nosso Milton Boechat, era pequenininho. Fiz até uma palestra aqui nesse mesmo auditório em 1985, quando nós lançamos aqui o nosso livro Evolução de Adão, juntamente com o Dr. Roberto Silveira. Mas antes disso, nós já vimos aqui na cidade de Volta Redonda falar para vocês, dentro da liberdade, da bênção do nosso estudante da verdade, de outras casas abençoadas aqui de Volta Redonda e das adjacências. E fomos sempre recebidos com tanto amor, com tanto carinho. Podemos dizer que encontramos aqui em Volta Redonda a continuação de nossa casa. Quantas vezes ficamos hospedados lá? Tem comida, Fernando. Continua assim, recebendo assim. Então, é com muita alegria mesmo. Eu estou profundamente emocionado. E é aqui, então, nesta emoção, que eu me lembro do meu amigo que trouxe para cá, que deu jeito na minha vida, que me tirou do ócio, aí é ócio mesmo, né, como fala o médico, né? Me tirou dele, me botou no rumo, me apresentou essas coisas, me apresentou um Kardec mais profundo, me apresentou Rustem, me apresentou Pietro Baldi, que é o meu amigo Milton Boechat, amigo desta casa e patrono desse encontro. Ele, com tanto amor, encheu a minha vida de bênçãos e que me deu uma família tão ampla que é também de Volta Redonda. Eu queria, então, na luz da presença desse amigo, vibrar com vocês e lembrar a sua querida e abençoada e alegre presença. Dizem que houve outrora um ser que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrados, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz. Se és estrela, se és farol, se és Jesus, minha alma, pois vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai. E a obra de Rustem, estudada na abençoada cidade de Volta Redonda, é luz, é paz, é amor, é glória. Fiquem com Deus. Só nos resta agradecer ao nosso irmão Jorge Damas, tantas informações, tantas vibrações que fortalecem a nossa convicção. Que ele possa ser abençoado por Jesus e continuar a sua contribuição nessa jornada de divulgação do Evangelho. Após essa palestra, segunda deste encontro, nós teremos um testemunho vivo da evolução do Espírito e do renascer que foi lembrado na primeira mensagem. Nós teremos um pequeno concerto, com o jovem violinista Luiz Alfredo Prado Montenegro, que é neto do querido irmão
também conselhista, a Beca que tem, Alfredo Miranda Prado, e disparar esse pequeno conselho. E em seguida nós teremos a nossa terceira palestra. Mas antes vai ser permitido um pequeno intervalo para novamente nós esticarmos. Antes de nós ouvirmos a palestra do terceiro conselhista desta noite, nós seremos iluminados com mais momento de arte para que nós possamos, após essa pequeno relaxamento, recompormos para nós recebermos a mensagem da última palestra da noite. O jovem violinista Luiz Alfredo Monteiro vem acompanhado de sua professora Iara.